Vamos que vamos. Vamos começar então a falar aqui de placa-mãe. A placa-mãe, ela é a... Tem Danilo e o Edney hoje aí, né? A placa-mãe, ela tem por função conectar tudo que você pretende fazer nesse computador, desde o seu monitor de vídeo até o seu mouse, teclado, pendrive, caixinha de som, tudo é impressora, tudo em processador, memória RAM, até a memória ROM, que já vem na placa-mãe, diga-se de passagem, tudo é conectado nessa peça. Essa peça é que faz a ligação entre todos os dispositivos, memória, processador, mouse, tudo mais. E aqui, como a gente conecta tudo nesse instrumento, nessa peça, vamos aprender aqui sobre esses barramentos. Vamos aprender sobre o nome desses barramentos. Eu vou construindo com vocês aqui, para poder vocês não se esquecerem. Eu acho que, inclusive, já até tem uma foto aqui, ó. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Já está tudo prontinho nessa foto aqui. A gente está no Mercado Livre, tá? Essa foto aqui está no Mercado Livre, ó. Vocês podem ver. Ele conseguiu encontrar por um valor bem mais em conta do que esse, só que nesse site aqui, que é o site do Boa Dica, que eu vou recomendar ele para vocês. Só que esse site aqui, como o Danilo acabou de falar comigo aqui antes da gente começar na aula, começar a gravar, é um site onde ele não vai te entregar em casa, não vai te entregar pelo correio. Você vai ter que ir lá na loja comprar e com dinheiro à vista, tá? Porque são preços muito... Não tem como concorrer com esses vendedores desse site aqui. Só que você vai ter que ir lá no centro da cidade do Rio de Janeiro para poder comprar essas peças. Eu acho até que ele tem algumas recomendações para Niterói também. Entendeu? Tem Niterói, tem Caxias, tem Mas Cabo Frio, já Cabo Frio tem agora também, é? Antigamente Eu não acho, tinha, eu já vi não. algumas lojas em Cabo Frio, mas é óbvio que o preço do centro do Rio de Janeiro é imbatível, né? O do centro do Rio de Janeiro é o melhor mesmo. Aqui, ó, todas as regiões. E aí você vai filtrar por RJ Centro. Vamos ver aqui, ó. Falei, ó, Baixada Fluminense, Niterói, região dos Lagos. Ó, agora tem região dos Lagos aqui. Antigamente não tinha, não que eu lembre. Barra, Recreio, Jacarepaguá, Centro, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá. Então a gente coloca aqui no centro, manda listar e eu estou pesquisando o que nem lembro o que eu estou pesquisando, acho que é processador, né? Ó, processadores, aqui você vai clicar na loja, sendo Avenida Rio Branco 156, é tudo no mesmo lugar, independente de qual loja e qual Edifício estande for. Central. É o edifício central. Muito fácil de chegar. Muito fácil de chegar. Agora, de cabeça, eu não lembro exatamente, mas eu acho que se desce na Alameda, pega um ônibus por cento da cidade, agora eu não lembro qual, mas isso aí a gente descobre. E aí ele já te deixa lá na frente. Pô, muito mais fácil barca. Desce na Praça 15 e dá para ir a pé. Ah, é? Aí. Eu não sabia que É, da Praça 15 eu, pra Rio Branco dava pra ir a pé assim, facinho. eu sempre faço isso. Ainda vou É? passeando, gastando dinheiro ali por dentro, né? Tá certo. Ainda faz um passeio de barco. Eu gosto de passear de barco, tem muitos anos que eu não faço isso. E tá rapidinho, tá bom. Bom, cadê? Continuando aqui. Vamos voltar aqui pro Mercado Livre. Então, aqui nesse site você encontrou ela por quanto? Você lembra? Ah, eu vi a 350, 370 nessa média de preço. É, Eu vi semana passada, se não me engano. uma diferença de R$ 200 aí, né? Você vê como é que... E isso é só na placa-mãe, fora nas outras peças que você vai economizar também. Então, vale a pena você pagar ônibus para Niterói, pagar barca e comprar lá. Vale a pena. Desde que você compre tudo lá. Vale a pena. É. É, Só para você ter uma ideia, na época, né, hoje em dia o preço é muito diferente, mas na época eu quis comprar um kit de mouse e teclado sem fio e eu vi aqui na Planeta Info, aqui em Bacaxá. E aqui tava R$ 184, quase 200. Eu comprei o mesmo kit lá por 70 e pouco. Não lembro exatamente agora, mas foi 76, 79, alguma coisa assim. A diferença de preço de mais de R$ 100. Um kit de mouse e A diferença de teclado. preço é É gritante. gritante, ou seja, eu pegando pagando passagem, indo lá comprar só o mouse e o teclado naquela época,
saía mais vantagem eu ir lá, almoçar no Rio e comprar a peça e voltar para casa do que comprar aqui em Bacaxá. É lógico que a diferença de preço não compensaria, porque seria um preço mais baixo, mas colocando em números, sairia até mais vantajoso. Bom, voltando aqui na nossa placa-mãe, essa placa-mãe, uma das principais coisas que você deve ver numa placa-mãe é isso daqui, ó. Geralmente vem com uma letrinha LGA antes, mas é isso aqui que importa, 1151. Geralmente com a letrinha LGA antes. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo? Socket 1151, de novo, ele não colocou a letrinha LGA, mas isso é porque o que eu não gosto do Mercado Livre é que eles são muito pobres em relação à informação. Aí eu pego o mesmo modelo, vou lá no site do Kabum e olho por aqui, porque não tem esse modelo aqui, a gente já procurou. Mas aqui tem muito mais explicação. Mas você pode achar em outros sites, tá? A gente pode achar em outros sites. Te interrompeu um minuto, tá 397 no Boa Dica. 397. Ainda assim é uma grande economia de R$150. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então ela socket 1151 ou socket LGA 1151. Por que isso aqui é importante? Porque é isso aqui que vai dizer quais processadores você vai poder usar nessa placa-mãe. E apesar de eu estar falando de placa-mãe com vocês aqui agora, quando vocês pretenderem comprar um computador, que é o caso do Danilo, que pretende mais para frente, quando tiver mais conhecimento, comprar um computador, e por falar nisso, Danilo, a gente vai até ter uma aula de orçamento aqui, que provavelmente vai te ajudar nessa escolha. Mas se você quiser comprar antes de chegar a aula... Na verdade, eu estou pensando em montar, né? Comprar as peças exatamente. A aula de orçamento a gente monta peça por peça. Monta peça por peça. Mas se você... como ainda vai demorar para a gente ter essa aula, se você precisar de ajuda antes, quiser, não, quero montar meu computador essa semana, esse mês, aí você fala comigo que eu te ajudo. Show. Se você precisar antes. Se quiser esperar a aula chegar, não tem problema. Enquanto isso, eu vou botando dinheiro no cofrinho, né? Inclusive, eu já gravei uma... exatamente. Inclusive, eu já gravei uma aula de orçamento na quinta-feira passada, já está no YouTube, se você quiser pegar o link para ver. Só que o que acontece? Essa aula de orçamento ela muda muito, porque cada época do ano é um preço diferente, um dólar diferente. E como eu faço essa aula, partindo do princípio que eu tenho R$1.500 para gastar e pretendo montar um computador até esse valor, cada turma essa aula é uma aula diferente. Até porque as peças já são diferentes, já tiveram novos lançamentos e blá blá blá. Quer ver uma coisa que me perguntaram na aula passada, que é muito importante, essa pergunta que ninguém tinha me feito antes? Se eu quiser montar um computador comprando as peças separadas, quais peças eu devo comprar primeiro? Essa pergunta ninguém tinha me feito, eu nunca tinha tentado para isso. Mas isso é muito importante, cara, porque se você quer comprar as peças aos pouquinhos, cada mês você compra uma peça diferente, tem uma coisa que é muito importante você levar em conta, que é... A placa-mãe e o processador. Sim, mas... Tem principais, né? Sim, mas nem em relação diretamente a essas duas peças, mas está relacionado diretamente com o lançamento de cada peça. Vou te dar um exemplo. Imagina que você já começa, igual você falou, compra o processador hoje, mês que vem compra a placa-mãe. Os dois são compatíveis, bacana. Você vai comprando as outras coisas ao longo do tempo. Quando você terminar de montar esse computador, já lançaram placas-mães diferentes e processadores melhores, se bobear até mais baratos. Então, qual é a minha dica? Que você compre aquelas coisas que não vão mudar. HD não muda. HD não muda, gabinete não muda, fonte não muda, gravador de DVD não muda. Até mudam, mas eles mudam a cada 15, 20 anos. Para você ter ideia, a última mudança que a gente teve de HD, foi em 2003.
A última mudança que a gente teve de fonte de alimentação foi nos anos 90. Foi em 90. Na verdade, eu estou estudando nos anos 90, mas pode ter sido até anos 80. Então, é uma coisa, inclusive, que eu gosto de quebrar. Existe um mito na informática que pode até não ter sido mito um dia, mas hoje em dia é um mito. As pessoas falam que compram um computador hoje, daqui a 6 meses ele é ultrapassado. Isso é mentira. Tá? Isso não é verdade. Para você ter ideia, a Intel ela lança modelos novos de processadores todo ano. Mas a placa-mãe é igual para todos. A placa-mãe muda de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. E mesmo você montando um computador hoje, ele só vai ser considerado ultrapassado daqui a 7 anos, mais ou menos. 6 anos, 7 anos, mais ou menos, para ele ser considerado ultrapassado. Então, esse negócio de que o que é novo hoje e amanhã já é antigo, isso até pode ser verdade no telefone celular, mas isso é de verdade de propósito. Vocês já repararam que os fabricantes de celular não têm mais o que fazer? Qual tecnologia? Me fala qual foi a tecnologia revolucionária que foi lançada nos últimos 4 anos para telefone celular. Me fala aí. Basicamente, eles só vão melhorando as câmeras. Só vai Mas melhorar. a função do celular não é tirar foto, né? É o uma que praticidade que ele te dá hoje. É o que, Ednei, que você E falou? a memória também. É o que você falou? E a memória. Ah, melhoria da A memória? mudança de memória também. Sim, mas por exemplo, mas vamos lá, quando foi que o Bluetooth surgiu, por exemplo? Que você, os telefones agora têm Bluetooth. Qual foi a última novidade bem dessa? antigo, né? Qual foi a última novidade dessa que você teve? Não tem. Você só tem melhoria das peças que já são lançadas. É por isso que os fabricantes de celular estão doidos com esse negócio de tela dobrável. E assim, não comprem telefone com tela dobrável. É furada. Por enquanto é furada, tá? Por enquanto. Porque todo mundo que compra tem problema com a tela depois, tá? Aí eu até estava vendo um teste da Samsung que eles dobraram a tela do telefone até dar defeito, botaram numa máquina que ficava dobrando o telefone, e só depois de, sei lá, 30 mil dobradas é que o telefone foi dar problema. Só que isso é dentro de laboratório. Na sua mão é diferente. Na sua mão o telefone cai. Na sua mão o telefone entra poeira quando está dobrado, que é um grande problema que o telefone dobrável tem, é o acúmulo de poeira onde dobra e você não tem como tirar, né? Então eles estão vendendo telefone de tela dobrável, mas a tecnologia não está pronta para isso ainda. Tá? Talvez daqui a alguns anos os telefones dobráveis compense porque não dá defeito, mas é furada. E eles estão fazendo isso por quê? Porque não tem como eles estão lançando telefone com 3, 4, 5 câmeras, porque não tem mais para onde melhorar. Né? E eles precisam justificar modelo novo todo ano. Eles precisam justificar. Como é que eu vou lançar um telefone ano que vem sem nenhuma novidade? Tem que ter alguma novidade para o pessoal poder trocar de telefone, porque a gente que é mortal aqui, a gente compra um telefone e fica com um telefone 2 anos, 3 anos. Mas tem uma galera aí de Playboy que troca de telefone a cada 6 meses. Entendeu? E esse pessoal, eles querem manter comprando. Eles querem manter comprando telefone. Pô, no Japão, os caras trocam de telefone a cada 15 dias. Então, eles querem manter esse pessoal com novidade. Tem que apresentar novidade. Se não tiver novidade, o pessoal não vai ter por que comprar. Ainda vai ter otário para comprar, porque existe otário para tudo, mas fica complicado de convencer. Né? Vai chegar a hora que eles não vão conseguir colocar inovação, vão fazer produto que dure menos, né? Para obrigar a gente a comprar, né? Não, isso já rola. Isso já acontece. Tá? Isso já acontece. Eu tô com um telefone aqui, eu tô com meu telefone aqui, que eu comprei, vou até ver a data que eu comprei, tem que até clicar aqui nas minhas compras e ver a data que eu comprei, porque esse telefone deve estar caminhando para 3 anos já. Esse é um telefone que não quebra. Eu taco ele no chão, ele não quebra. Eu taco de propósito para os alunos verem, ele não quebra. Só assim para poder o telefone durar comigo, porque telefone comum, esses telefones que vêm de marca comum,
que a gente compra por aí, comigo, se durar 6 meses, é um recorde. Porque tem telefone que eu já quebrei no mesmo dia. Que eu peguei um telefone que não era novo, mas eu peguei, porque eu estava sem nenhum, no mesmo dia eu quebrei. Então, para mim tem que ser telefone que não quebra. Até esse telefone já está começando a apresentar defeito, tá dando burn-in na tela. Vocês sabem o que é burn-in? Não. Burn-in é aquela quando a imagem da televisão fica transparente. A imagem tanto da TV, do notebook, do computador, do telefone, fica aquela sombra da imagem que ficava ali. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui no Google aqui, ó. Não, eu tô explicando assim, eu já sei o que é. Já sabe, né? Essa imagem aqui tá melhor. Ó, estão vendo essa área aqui onde tem esse OK? É porque sempre aparece um OK aqui, então isso aqui acaba ficando. Você sai da tela, mas a sombra fica. No caso do meu telefone é aqui embaixo, ó. Os botões da Motorola que ficam aqui embaixo, mesmo quando os botões não estão visíveis, porque eu tô, sei lá, no YouTube, alguma coisa, ainda assim aparece a sombra dos botões aqui embaixo. Em televisão que é mais comum, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Olha aqui. Olha isso aqui, olha essas coisas aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, não devia estar aqui, mas fica. É do display, né? Isso aí. Então é isso aí que a gente tá falando para vocês, né? Não existe esse lance de ficar ultrapassado assim. Pode até ter sido que. É porque acontece, teve uma época que a informática ela tinha para onde. A tecnologia, ela tinha para onde expandir. Hoje tem muito pouco para expandir. Então, antigamente ela tinha muito para onde expandir, acabou passando essa sensação, essa impressão de que os computadores, eles evoluíram muito rápido. Para vocês terem ideia, abrindo aqui o CorelDRAW aqui para poder mostrar para vocês, então, olha só, tá meio embaçado aqui, mas eu vou explicar para vocês. Você vê que dos anos 90 até os anos 2000, né, esquece essas duas colunas aqui. Pega só essas duas colunas. Dos anos 90 até os anos 2000, a tecnologia ela evoluiu isso daqui, ó. Isso aqui. Agora, do 2000 para 2010, ela quadriplicou a sua evolução. Então, isso acaba passando aquela falsa sensação, né? Porque você tem tanta coisa para evoluir, tem tanta aplicação para fazer. Uma das coisas que possibilitou isso foi a memória. A memória antigamente era pequenininha, hoje em dia você tem memória pra caramba. Gente, você pegar um computador... O Danilo, quantos gigas de memória RAM tem seu computador, você sabe? Acho que tem 16. 16 gigas? 16 gigas? É 16 gigabytes que tem Agora de eu memória RAM? Eu tô na dúvida de 16 ou 8. Agora não. Peraí, oi, fala, Ledney. Agora teve o lançamento para computadores que tá na moda agora de botar SSD, né? Sim, Nos sim. computadores para aumentar a memória. Isso aí. E ainda, Danilo, você não sabe se é 8 ou se é 16, né? Vamos supor que seja 8. Vamos supor que seja 8. Você acha que o 8
É muita memória ou é pouca memória? Ou é mais ou menos? Olha, eu sei que tem computador aí que está aceitando mais de 32 gigas de memória, né? E Sim, comparando a 8 gigas que sim, eu tenho, acho que são 8 gigas, acho que eu estou com um pente de 8. Obviamente que é uma diferença absurda, né? sim. 8 gigas é... é 9 mil, agora eu não lembro de cabeça. Deixa eu calcular aqui. É... 4.096 vezes 2. 8.192. Então, 8 gigas equivale a 8.192 megabytes. 8.000. Você sabe quanto que é muita memória? A partir de quanto você fala assim, caramba, memória pra caramba esse computador tem. Sabe quanto? 512 megabytes eram considerados computadores com bastante memória já. 512. 1 giga, né, que é o dobro disso daqui, 1024. Pô, quem tinha 1 giga então era o rei do camarote, cara, porque 1 giga era muita memória. E até hoje, olha só, e até hoje, você imagina um computador com 4 vezes isso, ou seja, 4 gigas. Então, a gente passou a ter memória de um tempo para cá, a gente passou a ter memória em abundância, muita memória mesmo. Antigamente, os programadores, que são os caras que fazem os programas, eles tinham que otimizar os programas para eles pesarem cada vez menos, para poder facilitar para a venda e também, principalmente, facilitar para o processador, memória RAM e HD. Né? Antigamente os HDs tinham 10 GB. Eu lembro de um amigo meu que tinha um HD de 10 GB e ele nunca conseguiu lotar, porque a internet dele era discada, não existia MP3, vídeo online, vídeo pela internet. O máximo que você tinha era uma gifzinha se mexendo. Então ele tinha 10 GB e comprava jogo em CD, instalava jogos e não conseguia lotar o HD. 10 gigas apenas. Quando eu sei disso, eu lembro muito bem disso, porque quando eu fui mostrar, isso em 98, tá? 1998, que eu fui mostrar o meu orçamento do computador que eu queria comprar e mostrei meu HD de 20 gigas, ele ficou pasmo, porque o dele era de 10 gigas e ele nunca tinha conseguido encher. Acabei que eu não comprei esse computador, só fui conseguir comprar meu computador 9 anos depois, em 2007. Mas eu já tinha pretensão de comprar computador desde o final dos anos 90. Então, 8 gigas de memória, isso aqui é coisa de lunático, né? Então, o que acontece? Os programadores, hoje em dia, eles têm muita área de memória RAM para programar. Isso não significa também que eles vão sair chutando balde. Até hoje eles se preocupam com memória, com o desempenho de memória. Então, 4 GB é muita memória. Para você instalar o Windows 10, 4 GB está suficiente. Para o Windows 7 está também tranquilo, tá bom. Sem problema nenhum. Tá? Só que para quem quer jogar no computador e não tem placa de vídeo, precisa de bastante memória, no mínimo 8, talvez 16. Tem gente que usa até 32 GB no computador, mas é porque quer abrir muita coisa ao mesmo tempo. Você pode ver que meu Fazer computador... vídeo, né? Oi? Fazer vídeo, live, essas Isso, coisas. essas coisas. Quer ver, por exemplo, olha só, vamos dar uma olhada no desempenho do meu computador aqui. Reparem que eu estou com essa quantidade de programas toda aqui aberta. Reparem que eu estou com essa quantidade toda. Vocês estão vendo aqui embaixo? Uhum. E o seu processador é bom, né? É um Core i5 de 8ª geração. Aqui, ó. Você pode ver por aqui, ó. É isso aí. Você pode ver por bom, aqui, ó. Um i5 8265U.
Esse U aqui significa que ele é um processador de notebook. Que é o que eu estou usando no momento, é um notebook. E reparem que eu estou usando outro Windows 10 aqui, ó, que eu estou instalando. Estou instalando outro Windows 10 aqui na máquina virtual. Estou gravando a nossa aula por esse programa aqui. Gravando a nossa aula por esse programa. Daqui a pouco o projetozinho aparece todo inteiro aqui. Estou com o Google Chrome aberto, com 2 abas. Tem aqui o Spotify para música. Tem aqui o CorelDRAW aberto também. O Torrent está aberto aqui. O VirtualBox que está instalando o Windows está aberto aqui. É muita coisa e o computador está dando conta. Mas vamos dar uma olhada na memória RAM. A memória está com 95% de memória cheia. Mas isso é porque eu estou gravando a aula. Vamos ver quem é que mais consome minha memória no momento. Aqui eu consigo ver, ó. Ó, o processador, 96%. Ó a minha memória. Quem mais está consumindo memória é esse navegador aqui, ó. É o que mais está consumindo memória. Não sei se é porque está com o WhatsApp aberto aqui. Mas vamos lá, vamos dando continuidade. Então, 8 GB é muita memória. Só que os programas de hoje em dia também usam muita memória. Então, você precisa acabar aqui compensando. Mas em pensar que na época do Windows XP, o comum eram computadores com 256 MB de memória RAM. Tá? Mas o mínimo recomendado para o XP era, se eu não me engano, ou 64 megas, ou 128 megas. Era o recomendado. No mínimo, desculpa. O recomendado, acho que o mínimo era 64, o recomendado era 128. Eu acho que era isso daí. Ou seja, né, quem tinha 1 GB com Windows XP estava nadando na memória. E aí, pessoal, uma coisa que muita gente leva em confusão é achar que a quantidade de memória deixa o computador mais rápido. Isso não é verdade, tá? Não é a quantidade de memória que deixa o seu computador mais rápido, não. É a quantidade de memória que seu computador tem que te deixa abrir mais coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tivesse 4 GB de memória, eu não ia poder ter todos esses programas que eu tenho aqui, ó, abertos. Eu não ia ter todos esses programas aqui abertos. Vale da capacidade da placa-mãe também, né, professor? Oi? Tem a capacidade da placa-mãe também? Mas a capacidade da placa-mãe, ela existe, só que ela está muito acima do que aquilo que a gente vai usar. Por exemplo, hoje em dia, se você vai comprar uma placa-mãe, qualquer placa-mãe, ou o máximo suportado dela é 64 GB, ou, sei lá, 32. Eu acho que 32 são até poucas, tá? Geralmente é 64, as placas de hoje. Ou seja, está muito acima daquilo que você provavelmente vai usar. É por isso que eu sempre falo com meus alunos, para que eles, quando for montar um computador high-end ou um computador de alto desempenho, estude bem. Por quê? Se você pretende botar 64 GB de memória, um processador Core i9, né, 32 GB de memória, um baita processador, um baita placa de vídeo, estuda nos mínimos detalhes, que é para não acabar fazendo besteira. Imagina que você compra 64 GB de memória, mas sua placa-mãe suporta só 32. Complica, né? Isso aí que eu queria estudar, essa parte aí. Então, por exemplo... eu estava dando uma lida no manual dessa placa, eu acho que ela suporta até 32 GB de memória. Eu estava lendo esses detalhes, essas nuances, né? Então, vamos dar uma olhada nessa placa-mãe que você está falando, que é essa daqui. Olha só, uma coisa importante da gente... 32 GB, eu acho, né? Uma coisa importante da gente dizer em relação a essa placa, se ela realmente for de 32. Depois a gente vai até pesquisar. Aqui, ó. Capacidade máxima 32, ó. Aqui, ó. Capacidade máxima suportada de 32 GB. Se ela tem 2 bancos de memória, 2 barramentos de memória, como a gente pode constar aqui, isso significa que ela vai suportar 16 por banco. Então, se você compra um pente de 32,
não vai funcionar. Você tem que comprar Ninguém- 2 pentes de 16. 2,16, isso aí. Tá? Se você quer botar os 32, se você quer usar o máximo que essa memória suporta. Aqui, ó, não falei que o socket tem o LGA antes, ó, da própria placa a gente pode ver aqui, ó, LGA 1151. Eu vou tirar o zoom para distorcer menos e vocês vão ler ali, ó, LGA, ali, ó, LGA 1151, é o socket dessa placa-mãe. Tá? Então, pessoal, vamos aprender mais sobre a placa-mãe. Vamos voltar aqui ao centro do assunto, que é a placa-mãe. Aqui é onde a gente vai colocar o socket do processador. Aqui é o socket, é onde a gente vai conectar o processador. Todas as peças da placa-mãe só encaixam em uma posição, igual um pendrive numa porta USB. Só encaixa em uma posição. Todas as outras peças seguem essa regra. Você não consegue conectar uma peça errada. Tá? Isso é uma proteção. Ou seja, montar um computador, você tomando cuidado com a sua eletricidade estática do seu corpo, você consegue, qualquer pessoa, até uma criança se bobear, consegue montar um computador. A única coisa que a gente precisa ter cuidado realmente são esses pinos da placa-mãe aqui. Cada pininho desse daqui é uma molinha, que vai abaixar quando você assentar o processador aqui. Ou seja, se quando você pegar o processador e vir se aproximar do socket, chegou aqui, você soltou o processador, ele caiu em cima do socket, vai amassar os pinos e você provavelmente vai perder essa placa-mãe. Dá para desamassar, mas é complicadinho, é enjoado e requer muita paciência, se não quebrar nenhum. Você consegue desamassar e fazer a placa-mãe voltar a funcionar, mas espero que isso nunca aconteça com vocês. Vocês vão manusear um processador e uma placa-mãe com cuidado. Então tem esses pininhos aqui que você não pode amassar. No caso do processador da Intel. No caso do processador da AMD, um Ryzen 5, vou pegar uma foto dele aqui para mostrar para vocês. Imagens. Olha como é que ele é por baixo. Não está aparecendo nenhuma foto dele por baixo. Mas daqui a pouco aparece. Aqui. Então, dê uma olhada nesse processador. No caso da AMD, que é o outro fabricante, mas a foto está com uma resolução péssima. Não dá para ver pino nenhum ali. Vamos subir aqui, vamos lá, ferramentas, vamos mudar esse tamanho aqui para ver se a gente consegue pegar. Ó, o computador já está começando a dar umas travadinhas. Aqui, ó. Ó que maravilha. Ó o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer com o seu processador. Amassar os pinos, ó. Isso, para desamassar, é complicado e geralmente quebra. Nesse estado que está esse daí, não tem nem como recuperar. Praticamente impossível de recuperar. Mas olha como é que são pininhos, né? As fotos que a gente vai passando aí. Olha essa foto aqui. Olha como é que são pininhos. Cada um desse aqui é um pininho. Olha, agora melhorou a resolução. Olha a quantidade de pinos. São pinos muito pequenos, pessoal. Muito pequenininho. Imagina se com zoom ele já é desse tamanho. Imagina no tamanho do processador real. Né? Então, muito cuidado com os pinos do processador, no caso da AMD, no processador. No caso da Intel, os pinos ficam na placa-mãe. O processador é liso, mas os pinos ficam aqui na placa-mãe. Esse é o principal cuidado que vocês devem tomar, além da eletricidade estática que tem no nosso corpo, que você pode transferir essa eletricidade para esses microcomponentes que estão aqui nessa área, em várias áreas. Todas as áreas da placa-mãe têm microcomponentes, que a gente pode danificar com a descarga eletrostática. A energia eletrostática ela está presente no nosso corpo.
E essa energia, ela é dissipada quando ela é transferida quando você toca uma superfície metálica. Para componente grande assim, ó, não tem problema nenhum você dissipar. Só que no microcomponente, você pode romper, você pode queimar esses microcomponentes. E aí você pode, com o tempo, ou instantaneamente, perder uma placa-mãe. Geralmente estraga com o tempo, tá? Por isso que muita gente não leva fé, acha que é mentira. Ah, eu peguei de qualquer jeito e está funcionando até hoje. Mas é porque você não precisou usar aquela área que está danificada até hoje, muito provavelmente, então você não danificou. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui, ó, 2 barramentos PCI Express. Esses 2 pretinhos bem aqui. Vocês conseguem ver um aqui e outro aqui? Conseguem ver? 2 aqui? Então, esses 2 aqui, digamos que você nunca usa esses barramentos. Então, se a sua eletricidade estática queimou o chip que controla um desses barramentos, você nunca vai saber que você estragou sua placa-mãe com eletricidade estática, até você precisar usar esse barramento aí. Então, a eletricidade estática, você deve descarregar ela antes numa superfície metálica, antes de botar a mão nas peças do computador, ou utilizar uma pulseira antistática ou até mesmo luvas. Só que luva atrapalha um pouco. Vamos aprender mais aqui sobre a placa-mãe. A gente começou pelo principal, que é onde a gente conecta o processador, que vai ser a primeira coisa que a gente vai montar no computador quando você comprar todas as peças e for montar um computador novo. A primeira coisa que vai botar aqui, ó, é o processador. Mas você não vai botar o cooler que vem junto, tá? Uma coisa que muitos alunos não me perguntam é: e o cooler do processador? Esse camarada aqui, ó. E o cooler? O cooler, pessoal, e o processador, eles vêm dentro da caixa. Inclusive, essa caixa já até traz um desenho do cooler aqui, ó. Uma novidade. Antigamente não se vinha desenho do cooler. Mas essa caixa, a caixa do processador, ela traz o cooler e o processador, tá? Isso aqui provavelmente é um kit que já vem de pronto no Mercado Livre. Ou em qualquer outro site. Vamos ver aqui. Mercado Livre, ó. Você já compra a placa-mãe, o processador com cooler e as placas de memória, tudo de um vendedor só. Você já compra o kit completo aqui. Isso aqui é para quem já tem um HD, para quem já tem a memória RAM, para quem já tem o teclado, para quem já tem o monitor, para quem já tem o no-break, estabilizador, para quem já tem a caixa de som ou o headset. Depois que você tiver tudo isso, você compra só o kit, que isso aqui, pessoal, é o computador inteiro, tá? Isso aqui que eu digo, computador inteiro que eu digo, é a sua... Esqueci agora a palavra, me fugiu agora a palavra aqui. Mas essa aí é a sua, vamos dizer que é a sua central computacional, isso, lembrei. A sua central computacional é isso aí, tá? É processador, placa-mãe e memória. É lógico que eu não estou levando em consideração a tomada que você vai precisar de energia, ter luz em casa, por exemplo. Então, não estou levando em consideração a fonte de alimentação, não estou levando em consideração, né, o HD que armazena o Windows para você ligar o computador e usar. Então, não estou levando o gabinete, o gravador de DVD, SSD, não estou levando em consideração essas peças, porque essas peças não são fundamentais para o computador funcionar. Essas 3 aí sim, a placa-mãe que está aqui, baita placa-mãe por sinal, o processador que está aqui e a memória que está aqui. Essas 3 coisas já fazem ligar. Você já consegue botar um computador para funcionar com essas 3 coisas, mesmo que você não tenha um monitor para ver, mesmo que você não tenha mouse e teclado para mexer, mesmo que você não tenha caixinha de som para ouvir, você já tem um computador funcionando. Já dá para saber que ele está funcionando, inclusive. Você bota os 3, liga através do bip do speaker, você já sabe que o computador está funcionando ou não está funcionando. Tem peça ruim aí no negócio. Só com essas 3 peças já dá para saber que o computador está funcionando ou não. Mesmo sem ter mouse, teclado, monitor, caixinha de som, HD, gravador de DVD, mesmo sem ter essas peças, você já sabe que esse kit aí está funcionando. Só conectar os 3, ligar com uma chave de fenda, vai precisar da fonte de alimentação nesse caso, né? Ligar com a chave de alimentação e ver se esse computador está respondendo aos comandos de desligar e os comandos sonoros. Depois na aula lá eu mostro para vocês, quando a gente estiver dentro da sala de aula. Então, esse aqui, ó o processador da Intel, como é que os pinos ficam na placa-mãe, ó.
Cada um é tipo uma grama, tá vendo? Ele é parecido com uma grama, todo mundo no mesmo sentido, ó. Todo mundo virado para lá, ó. Todo mundo no mesmo sentido. Esse é o da Intel. É o barramento da Intel. E esse aqui são os pinos do processador da AMD. Então, voltando aqui à nossa placa-mãe. Aqui é onde a gente conecta. Aqui é onde a gente conecta os pentes de memória, conhecido como barramento, o barramento de banco 1, que eu chamo de banco 1, e o banco 2. Tá? Qual que eu devo ligar a minha memória? Tanto faz. Eu dou preferência sempre para o mais próximo do soquete do processador. Então, se os barramentos são aqui em cima, eu ligo no de baixo. Se os barramentos são aqui à esquerda, eu ligo no da direita. E como os barramentos são aqui à direita, eu ligo no da esquerda, que é o mais próximo do soquete do processador, que geralmente é o banco 1, tá? Agora, se é uma placa-mãe que tem barramento dos dois lados, tanto na esquerda, tanto na direita quanto na esquerda, aí você vai ter que ler bem aqui, ó. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, que esse aqui de cima é o B e esse aqui de baixo é o A. Então eu até me corrijo aqui agora, ó, porque por essa nomenclatura aqui, o de cá é o primeiro. E o daqui é o segundo, porque o A é o de baixo, ó, no caso o de cá. E o B é o segundo, no caso de cá. Eu nunca tinha visto placa-mãe assim. Seria o caso de pegar o manual e conferir, porque no manual tá dizendo direitinho, qualquer qual, tá? Só para confirmar. A gente pode até depois baixar o manual dessa placa-mãe aí para ver se é isso mesmo. Aqui nós temos o conector principal da fonte, que é o conector ATX. O nome desse camarada aqui, ó. Conector ATX. E aqui o auxiliar dele, o ATX 12 volts. Também é um cabo que vem direto da fonte e conecta aqui. Um de 4 pinos 12 volts e um de 24 pinos, que é o ATX principal. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, vocês pedem aí, vão perguntando. Então nós já vimos o processador, memória e fonte. Agora vamos ver o barramento da placa de vídeo. Quando tem placa de vídeo, nem todo computador precisa ter placa de vídeo, porque nós já temos um adaptador de vídeo aqui atrás. No caso tem mais até dois, ó. Quando eu chegar na parte de trás eu vou falar sobre os dois. Aqui nós temos a placa de vídeo. O barramento aqui se chama PCI Express 16X. Tá? Esse barramento aqui é onde nós conectamos a placa de vídeo. PCI Express 16X, deixa eu ver se eu acho o nome por aqui. Não dá para ver. Aqui, tá bem escrito aqui embaixo, ó. Aqui embaixo da lupinha do mouse aqui tá escrito PCI X16. Vocês não estão vendo porque vocês não estão habituados, mas eu estou conseguindo ler. Não porque a definição não porque tá visível, mas é porque eu já conheço a placa-mãe e sei que isso daqui significa PCI Express 16X. Assim como daqui de baixo, que está completamente legível, ó, PCI Express 1X, banco 2. E esse aqui que não está legível é o PCI Express banco 1. Então nós temos 3 barramentos PCI Express, só que esses dois aqui são do tipo 1, 1X, e esse grandão é do tipo 16X. Também temos o de 4X, que é um pouco maior que esse, vem até aqui mais ou menos, vem daqui até aqui, tá? E até o barramento 8X, que vem um pouco mais longe. Só que o 4X e o 8X, raramente, muito raramente, vocês vão encontrar em placas-mães. Eu mesmo só vi pela internet, nunca vi em placa na minha mão. Só falta pesquisando na internet para poder achar. Agora aqui embaixo nós vamos para conexões. Na verdade tem uma aqui, solitária, e tem mais 3 aqui embaixo. Essas portas são as portas SATA, aonde a gente conecta HD, SSD, gravador de DVD e Blu-ray, tá? Tudo que for do padrão SATA, a gente conecta.
No meu caso aqui eu tenho 4 portas e eu vou dar preferência para a SATA 1, mas também pode ser conhecida como a SATA 0. Por exemplo, digamos que seja essa daqui, SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3. Acabou. Ou então pode ser SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4. Então eu vou dar sempre preferência para a primeira, seja ela 0, seja ela 1, eu vou dar preferência para a primeira. Aqui nós temos um barramento, de portas USB 3.0, tá? USB 3.0 ou 3.1. Aqui está até escrito alguma coisa aqui, mas não está dando para ler direito. Aqui nós temos as portas USB frontais, tá? Essa aqui é a porta USB frontal. Por isso que vocês não estão reconhecendo aqui. São portas USB frontais, aquelas que ficam na frente do gabinete e que vem um cabo para você conectar aqui. É só conectar aqui, exatamente aqui, o cabo que vem do gabinete. A mesma coisa para as 4 portas USB 2.0, que também vem cabos da frente do HD para conectar aqui. Esse barramento aqui, ó, é um barramento TPM. Esse barramento eu não sei exatamente para que ele serve, tá? Antigamente as placas, algumas já traziam esse barramento, mas era raro as placas que tinha. Hoje em dia ele está mais comum. Eu não sei se é o mesmo, pode ser que seja outro barramento, mas eu não sei para que esse barramento aqui serve, esse barramento de TPM. Depois eu vou até procurar saber, já que ele está vindo com mais frequência. Agora aqui, nós acabamos, tá? Só recapitulando, ATX 12V para conectar a fonte, ATX principal para conectar a fonte, barramento de memória banco 1 e 2, socket do processador, barramento da placa de vídeo PCI Express 16X e barramentos universais, que servem para qualquer coisa, barramento PCI Express 1X e barramento PCI Express 1X banco 2. Portas SATA para conexão de disco rígidos, HDs, gravador de DVD e Blu-ray e SSD. E tem esse padrão de SSD aqui diferenciado, ó. O padrão M2, mais comum em notebooks, mas algumas placas-mães também trazem. Então, o Danilo, se você realmente comprar essa placa-mãe, você pode usar SSD do padrão M2, tá? Que é um SSD que você conecta direto aqui, ele não usa cabos. O que você usa atualmente é um que usa um cabinho SATA, igual um HD tradicional, e liga atrás do SSD, não é isso? Estou correto? Isso mesmo. Tirei o HD e conectei ele com no o SATA. No mesmo cabo, né? Com cabo de dados e o cabo de força, é claro, né? Isso aí. Aqui nessa porta, isso aí, cabo de dados e de força. Nessa porta aqui, você não precisa conectar nenhum cabo. Vou te mostrar como é que ele é. Rapidinho. O SSD acho que é M.2, se eu não me engano. Olha ele como é que é. É bem pequenininho ele encaixa ali. E aí você bota um parafusinho aqui atrás, ó. Deixa eu pegar essa foto aqui. Você bota um parafusinho aqui atrás. Só para ele para abaixar ele, porque ele entra envezado. Igual memória de notebook. Quem já mexeu em memória de notebook sabe como é que é. Quem não mexeu ainda vai mexer no curso. Cadê? Nem varia muito do outro, né? De relação a desempenho? Não, o preço desse não. SSD, ele é pouca coisa mais caro só. Mas em relação a desempenho, ele tem um ganho. Eu não sei te dizer exatamente qual é o ganho agora, mas ele tem um ganhozinho suave, que é uma porta própria para ele. O chato é o preço, né? Porque o armazenamento dele, pelo preço, né? Você botar um HD de 1 TB, 2 TB, sai bem mais barato do que um SSD. Aí tu tem que botar um SSD de menor capacidade, né? Mas olha só. Lembra daquilo que eu falei no começo, antes da gente começar a gravar a aula. Lembra aquilo que eu te falei. Quando você tem... Olha meu SSD. Meu SSD é de 104 GB. Ele só tá bem cheio porque eu estou usando a máquina virtual e eu acabei de instalar o Windows 10, ó. Acabei de instalar o Windows 10 e máquina virtual ocupa bastante espaço. Eu posso excluir essa máquina a qualquer momento e aí eu vou ganhar
eu vou ganhar um pedação assim de espaço, ó, um pedação aqui de espaço. Então, eu vou apagar essa máquina virtual, instalei só para fazer um teste. Logo, logo eu vou apagar. E você pode ter aqui um SSD e você instala só o sistema e os programas. E no HD tradicional, você guarda seus arquivos. Então você vai ter o melhor dos dois mundos. Você vai ter velocidade de carregamento de programas e do sistema operacional, mas você também vai ter muito espaço aqui, ó, 931 GB. Muito espaço para armazenar seus dados. Essa é a ideia do SSD. É, se trabalhar no caso, então, com SSD e um HD separado, né? Exatamente. E não usar só SSD para tudo. Que aí você vai ter que comprar um SSD de 500 GB, que é muito caro. Eu botei um de 240, aquilo que eu te falei, né? E estou trabalhando com HD externo. Ah, entendi. Mas você pode ter um HD interno aí também e separar seus documentos do seu sistema operacional. Bom, eu aqui tenho... Esse é o meu plano. Bom, eu não sei como é que está aqui a minha memória. A memória está em 90%, mas vou abrir aqui, vou clicar, ó. Cliquei no Photoshop, vamos ver se ele demora a abrir ou se ele abre rápido. Vai vindo direto do SSD. Ó. Você que mexe com Photoshop sabe que Photoshop é um programa que demora para abrir, né? Muito pesado. Então, no meu caso aqui, você pode ver que ele vai até abrir rápido. Ele abre mais rápido do que isso, é porque meu computador está muito lotado, ele está gerenciando memória para poder abrir o Photoshop, porque meu computador está com muito programa aberto. Ele praticamente durou um bom tempo, mas se fosse um HD, podia esperar muito mais aí para ele abrir. Bom, deixa eu voltando aqui para nossas conexões. Então nós temos uma conexão M2 aqui. Agora, vamos passar para a parte de trás das conexões. Eu sempre, pessoal, olho muito numa parte traseira da placa-mãe. Isso aqui tem muita coisa para me dizer. Principalmente se eu não for usar placa de vídeo. Olha só que bacana dessa placa-mãe. Ainda mais para você que gosta de mexer com foto, Danilo. Olha que bacana dessa placa-mãe. Você pode ter duas telas simultâneas nessa placa-mãe. Você pode ter um monitor no padrão VGA, D-Sub VGA, e um padrão e uma outra placa-mãe no padrão, uma outra tela no padrão HDMI. Outra tela, uma tela no padrão D-Sub, também muito conhecido como VGA, mais conhecido como VGA do que qualquer outro nome. E HDMI 2.0, você pode ter duas telas, e é muito bom trabalhar com duas telas, porque você dobra o tamanho da sua área de trabalho e elas são independentes. Existe como duplicar, só que duplicar é perda de espaço, né? É desperdício você duplicar. A não ser, duplicar é muito desperdício. O ideal é que você estenda a sua área de trabalho e você tenha duas telas, cada uma com uma área de trabalho diferente, porque aí você pode abrir um programa numa tela, outro programa na outra e olhar para os dois ao mesmo tempo. Quem trabalha com foto, quem trabalha com música, gravando, estúdio, tem que ter no mínimo duas telas, no mínimo. Que é para poder você visualizar as informações em monitores separados, você monitorar você mesmo monitorar as suas telas, outro mundo. E ela, além dela dar suporte para duas telas sem precisar placa de vídeo, porque toda placa de vídeo dá suporte para várias telas, sem placa de vídeo ela dá suporte para duas telas, ela tem USB 3.1 aqui atrás, ó. Tem duas. Ela tem USB 2.0 comum, como toda placa-mãe tem. O áudio padrão, tá? Entrada de linha, saída de linha e microfone. Depois eu explico melhor para que serve a entrada de linha. E mouse e teclado PS2. Isso aqui, infelizmente, está cada vez mais difícil vir. E eu detesto fazer manutenção em computador com teclado USB, porque geralmente eles não funcionam na área que eu preciso, que é a área da manutenção. Aí você te fala assim, como assim, professor, o teclado não funciona? É porque eu faço muito serviço sem ser via sistema operacional.
eu faço muito serviço via bootável, via boot. Aí vocês devem estar perguntando, o que é isso? Via sistema operacional que eu estou fazendo agora. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, estou dando aula com o meu Windows aberto. E quando não é via sistema operacional, é o quê? É via boot, no caso do meu pendrive que eu falei com você hoje mais cedo. Eu preciso dar boot no meu pendrive e acessar programas que funcionam sem precisar ter o Windows. O Windows nem entra. Você entra no programa sem sistema operacional. Você abre o aplicativo sem ter um sistema operacional. E aí lá, se o programa não for compatível com o USB, meu filhão, aí me arrebenta. Eu tenho que fazer tudo pelo mouse USB, às vezes tem que ser pelo teclado, desculpa, pelo mouse comum. Aí o mouse não funciona, o USB tem que fazer pelo teclado comum, aí você não consegue usar teclado, não consegue usar mouse, tem que fazer tudo pelo teclado. O que hoje em dia é tranquilo fazer tudo pelo teclado, eu acabei me acostumando, mas no começo a gente apanha demais do teclado para fazer tudo pelo teclado. Depois de um tempo você acostuma, até prefere. Hoje em dia, muita coisa eu prefiro fazer pelo teclado do que ficar parando, pegando mouse, parando, pegando teclado, parando, pegando mouse. Faço tudo pelo teclado. Mas no começo a gente apanha muito quando a gente não tem costume de usar só teclado. Eu estou usando hoje teclado e mouse realmente pela porta USB, mas uma das coisas também que me atraiu nessa placa, entre outras coisas, né? Uhum. Mas é porque com isso aí eu libero o porta USB para outras coisas, para impressora, para HD externo. Sim, eu esqueci desse detalhe. Imagina, por exemplo, que você precise usar a sua USB para conectar uma impressora e você tem que conectar a impressora na USB 3.0 porque você já ocupou tudo. Cara, é desperdício. Você está perdendo uma porta 3.0 com uma impressora que não precisa, que não utiliza o recurso de 3.1 no caso aqui, né? Que não utiliza esse recurso. Aí você, entendeu? É um item que você chamou muito bem a atenção. Você acaba perdendo espaço com o mouse e teclado USB. Você coloca... você acabou perdendo suas portas USB por causa do mouse e teclado. E nesse padrão aqui, não. A não ser que seu mouse e teclado seja um kit USB, tá? Um kit Wi-Fi, desculpa. Se for um kit sem fio, aí você perde uma USB só. Que aí você tem o que... É uma opção. É uma opção também bacana. Uma das coisas, né? Aquilo que eu te falei, me atraiu foi exatamente isso. Uhum. É por esse motivo, entendeu? Eu posso usar o USB, mas numa eventual necessidade, eu tendo um mouse ou um teclado, eu troco a porta, eu desconecto um, conecto o outro, e eu ganharia uma porta para não ter que estar usando o hub, né? Sim. E por falar nisso, olha uma coisa que eu lembrei. Sabe aqueles barramentos de uso universal que eu estava dando, mas que eu estava passando aqui ainda agora há pouco? Esses barramentos PCI aqui, ó. Esses barramentos PCI aqui, eles podem ser uma alternativa para a porta USB. Você compra essa peça aqui, olha só. Muitos de vocês não sabiam disso. Olha só o que eu vou pedir. Olha só a minha pesquisa. USB. Aí já bota logo 3.0. 3.0. Ou então vou botar só 3, né? Porque aí pode ser 3.1 também. USB 3 PCI Express. Olha o que você vai usar. Olha o que você vai ganhar naquela placa se você comprar essa peça aqui. Olha isso. Olha quantas portas... Tudo bem, caro, né? Mas olha isso. Você ganha aqui 5 portas USB usando esse barramentozinho pequenininho aqui, que é aquele PCI Express que eu mostrei na placa-mãe. Você conecta isso aqui na placa-mãe, aparafusa esse lado aqui no gabinete, ainda tem mais porta USB para dentro, ó. Tem mais 2 para dentro, ó. Ou seja, tem 5 aqui, mais 2 para dentro, 7. Só que você vai precisar de um cabo da fonte. Não se preocupa que sua fonte vem com cabo de sobra para ligar um cabo aqui, ó, porque essa placa precisa ser alimentada pela fonte, tá? Ela não vai ser alimentada pela placa-mãe somente. Tem placas que são alimentadas direta por aqui. Para essa não é suficiente, então ele precisa da fonte, precisa de 12 volts da fonte ligado aqui, tá? Toda tomada de fonte tem um cabo 5 volts e um cabo 12 volts. Então você vai precisar ligar esse cabo aqui, que vem com os dois, né? O 5 e o 12 volts. Depois eu vou mostrar para vocês. Para poder alimentar. Tá quase R$200 essa placa.
mas é como alternativa existem mais baratas. Ó, essa aqui 113 com menos portas. Essa aqui... Mas parar para pensar custo-benefício até que vale bem a pena, né? Também não precisa ser 3.0. Mas eu gostaria. Essa daqui é a porta Firewire, tá? Isso aqui é outro padrão. É melhor, o que a bunda não faz falta, é melhor ter 3.0. Caso você precise usar um equipamento 2.0, você está perdendo, né? Com certeza. Mas a hora que você tiver um equipamento 3.0, você tem uma porta que te atende. Com certeza, com certeza. E digamos que você queira colocar uma impressora fiscal nessa placa-mãe aqui, que não te dá suporte para impressora fiscal. Antigamente, nós tínhamos uma porta chamada serial aqui atrás, ou uma outra porta chamada paralela, que era qualquer impressora era porta paralela, cabo paralelo. Pegou essa época? Peguei. LPT1? Então, porta paralela LPT1, hoje em dia você não tem mais, né? Aí você vem aqui, ó, e procura. Minha primeira impressora foi uma HP 690, 692. Então, era aquele cabo grandão, com o maior cabeção na ponta. Olha aqui, por exemplo. Isso aí mesmo. Olha aqui. Aqui você tem a porta. Você tem... essa não tem alimentação direta da fonte, porque já é alimentada direto pelo barramento PCI Express aqui, ó. Olha essa placa. Ela vem com uma porta paralela aqui para impressora fiscal. E se a impressora fiscal usar cabo serial, tem duas portas, serial com 1 e serial com 2. Conectadas aqui, ó. É só parafusar isso aqui no gabinete e pronto. Esse barramento PCI, ele é um barramento universal. Ele é um barramento que serve para qualquer tipo de placa que você queira. Por exemplo, o seu computador vem com 4 portas SATA. Esse aqui, ó. Como a gente viu, vem com 4 portas SATA aqui embaixo. Não consigo ver. Tem que ver assim. Assim, tem que ver assim. Ó, vem com 3 portas SATA aqui e mais uma aqui em cima. É pouco? Duvido muito que seja pouco, mas você tem um monte de HD, não tem porta sobrando, você vai fazer isso aqui, ó. SATA PCI Express. Vamos ver SATA PCI o que tem. Aqui, ó. Olha só. R$ 75,00 e você tem mais 2 portas SATA aqui atrás, ó. Dentro do computador. Tudo naquele barramento PCI que tu falou, né? Tudo naquele barramento PCI. Tudo naquele barramento PCI. Bom, biomutilidade. Sim. Agora, tem esse barramento PCI aqui, ó. Talvez você veja na sua placa. Na sua placa-mãe tem certeza que tem esse barramento aqui, ó. Tenho certeza que na sua placa-mãe tem esse barramento aqui. Pode não ser branco como de costume. Pode ser assim, ó, laranja, igual essa daqui, ó. Laranja. Mas eu tenho certeza que esse barramento aqui tem na sua placa-mãe. Esse barramento aqui, ele é exatamente o PCI, só que o mais antigo, que não vem mais hoje em dia. Esse é o barramento PCI antigo. Nessa foto aqui, ó. Eu vou até salvar essa foto que eu vou botar no grupo. Já tá até escrito ali em cima nela. Salvei a foto onde? Vamos lá, salvar a imagem. Salvou em drive pessoal, não, era salvar na área de trabalho. Aqui. E vou botar essa foto no grupo, porque ela já está até escrita aqui em cima, ó. Já está até pronto aqui o material. Aqui, ó. PCI comum, PCI slots PCI, né, são esses 3 comuns. O PCI Express X1, os 2 pequenininhos.
E o PCI Express Vai 16X... Oi? Desculpa. Ah, não. PCI Express 16X, que é esse aqui da placa de vídeo. Eu vou até botar essa foto no grupo. Ou de repente eu até faça uma com todos os barramentos explicados. Mas com certeza essa daqui eu vou querer... Eu já vou usar porque já está pronta, a do Mercado Livre. Essa daqui de trás, ó. Vou salvar essa daqui e eu mesmo vou fazer. Ah, já tá aqui já, ó. Perfeito, ó. Recursos de áudio, iluminação de LED, proteção, slot PC Express 6X. Ah, beleza, vou até usar isso aqui já. Salvar a imagem como. Prontinho, já coloco essas fotos no grupo, que já vai ajudar bastante para vocês. Usando essa placa-mãe aqui como padrão. Só que, pessoal, eu vou falar, a placa-mãe, ela... Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso que vocês estão vendo precisa de uma central de controle, porque, na verdade, tudo isso aqui são encaixes de peça. O socket do processador, você vai encaixar uma peça aqui. O socket da memória, você vai encaixar uma peça aqui. Mas e aí? Por onde que essas duas peças vão conversar? Elas vão conversar por essa placa que vocês estão vendo grande aí. Mas só isso? Não, não é só isso. Elas vão conversar através do chip que está aqui embaixo, tá? Chip 7. O chip, ele é a placa-mãe. Isso aqui é o coração da placa-mãe. Eu só preciso chamar atenção para vocês de uma coisa, porque muito aluno confunde. Ele não armazena nada, ele não é memória, e ele não processa nada, ele não é processador. Para processar, nós temos processador que fica aqui. Para armazenar, nós temos o HD que fica aqui na porta SATA e na memória RAM que fica no barramento DDR aqui, da memória RAM, né? Ele só é um controlador de informações. Toda informação passa por ele, tá? Toda informação passa por ele. Hoje em dia, as placas-mães são mais modernas, então a conversa entre processador e memória fica restrita só a processador e memória mesmo, tá? Não fica mais triangulando. Antigamente a informação saía do processador, passava pelo chipset, saía do chipset, vinha para a memória, saía da memória, vinha para o chipset, saía do chipset, vinha para o processador. Sempre nessa triangulação, sempre usando o chipset em comum, um ponto em comum. Hoje em dia, para agilizar, as tecnologias melhoraram e eles conversam direto. Memória conversa direto com o processador. Processador conversa direto com a memória RAM, tá? Mas, tirando esse caso específico, se você bota um pendrive na porta USB, o chipset que vai gerenciar. Se você bota um fone de ouvido na saída de áudio, é o chipset que vai gerenciar. Se você liga um HD, um gravador de DVD e um SSD aqui, é o chipset que vai gerenciar. Tudo passa pelo chipset. Vocês não estão vendo o chipset aqui. Vocês estão vendo o dissipador de calor. O chipset está aqui embaixo. Então eu vou pegar uma foto dele no Google. Pegar uma foto do chipset aqui no Google. Chipset de placa-mãe. Para poder vocês verem. Aqui, acho que essa foto aqui vai estar bacana. Vamos ver. Vamos procurar fotos grandes. Vamos procurar por tamanho grande. Aí, que aí a gente pega com as melhores qualidades. Poxa, mas essa foto aqui não está muito legal, não. Vou tentar abrir na guia aqui para ver. Ah, não, tá boa assim. Dá até para aumentar. Então, pessoal, olha só. Isso aqui que está na mão dessa pessoa é o dissipador de calor.
Aqui ele só marcou onde encaixa o dissipador. Mas isso aqui é o chipset. Parece um processador, né? Mas ele é soldado na placa-mãe direto com um núcleozinho aqui em cima. Tá branquinho assim porque tá sujinho de pasta térmica. Tá? Mas esse aí é o chipset. Ele é o principal componente de uma placa-mãe. Tá? Ele é o principal componente de uma placa-mãe. É ele que dá as características. Lembra que a gente estava falando mais cedo que aquela placa-mãe suporta até 32 GB de memória? Ela suporta até 32 GB de memória porque ela usa aquele chipset que suporta 32 GB de memória. Tá? Então, ele é que dá todas as características de uma placa-mãe. É o chipset. Tá? Eu vou botar até isso aqui. Vou escrever para vocês. Vou escrever aqui para vocês que o chipset, que na verdade é a abreviação de settings. Chipset é a abreviação de chip de configuração. Settings significa jogo ou configuração. Jogo no mesmo sentido de jogo de sofá, jogo de talher, ou seja, coisas que se combinam e formam um jogo, tá? E não uma partida de esporte, por exemplo. Então, chip setting significa jogo ou configurações. Vou fazer do jeito que eles fazem, que é dessa forma aqui. Chipset, sua função. Eu vou escrever aqui e vou botar no grupo para vocês. É o principal componente de uma placa-mãe. Dando suas características. Então tá aí, chipset é o principal componente de uma placa-mãe, dando suas características. Isso aqui depois eu jogo lá no grupo para vocês. Vou pegar essa foto aqui. Essa aqui não. Depois eu coloco para vocês no grupo. Então, o que eu devo observar na hora de comprar uma placa-mãe? Né? Primeiro, você tem que observar se o seu processador e sua memória RAM é compatível com essa placa. No caso de estar comprando um computador novo, a placa-mãe não é o primeiro item que você vai comprar. O primeiro item que você vai comprar é o processador. De acordo com o processador, você vai escolher o socket da sua placa-mãe. Vou dar um exemplo. Eu quero comprar um processador, como você falou aí, um processador de 8ª ou de 9ª geração. Um i5 provavelmente. Então vou botar aqui i5. Eu vi um i5 de 8ª geração, tá a média de R$ 1.200, R$ 1.300. Olha só. Com esse socket 1151. Isso, digitei aqui só i5. Esse aqui é um de 9ª geração, porque começa com 9. Processador Core Intel Core i5 9400F. Começa com 9, é 9ª geração. A letra que termina no final significa alguma coisa. Se for X, significa que está desbloqueado para overclock. Se for U, significa que é de notebook. Se for F, significa que não vem placa de vídeo dentro do processador.
Então, cada letra tem um significado, entre outros que agora eu não lembro. Esse aqui é um processador de terceira geração. Olha o preço. R$308. Mas, poxa, se a gente está na nona, terceira geração é bem antigo. Notem que o socket dos dois processadores são diferentes. Quer ver? Eu vou ter que abrir os dois. Eu ia falar, você tem que ver o socket, né? Porque senão não encaixa na placa-mãe. Isso aí. Notem que o processador de R$300 é um socket. Aqui também não mostra. Deixa eu descer aqui na... nas principais características dele. Vamos lá. Socket da placa-mãe, cadê? Aqui. LGA 1155. 1155. LGA 1155. Essas duas letrinhas aqui é até incomum para mim. Geralmente só vem essas três aqui, ó. LGA 1155. Então a placa-mãe tem que ter o mesmo socket. Vamos para aquele outro Core... Naquela não encaixa. Vamos para aquele Core i5 de R$1.089. Vamos ver qual é o socket dele. LGA 1151, enquanto o outro é 1155, esse é 1151. Isso vai ser determinante. Então, quando você escolher o processador que você quer comprar, a placa-mãe tem que obedecer o mesmo socket, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer igual o aluno meu que na hora de montar o computador no dia da aula de orçamento, montou o computador placa-mãe para Intel e processador AMD. Porque aí o cara já errou lá atrás. Já errou lá atrás, tá? Já errou muito e errou muito feio. Você acertar a marca e errar o socket por causa de um númerozinho, eu até perdoo na aula. Agora, errar o fabricante do processador, porque só existem dois. É processador AMD ou Intel. AMD ou Intel. Existem outros, mas não para computador. Existem outros. A IBM fabrica processador, mas é para relógio de parede, máquina de lavar, robô que monta carro, essas coisas. Não é para computador. Computador é Intel e AMD. Esses dois. Até tinha um terceiro, mas eu não lembro agora. Acho que é VIA. Acho que a VIA fabricava também. Mas é aquele processador de netbook, aquelas coisas horrorosas que deu muito errado. Netbook é um negócio que deu muito errado. Voltando. A nossa placa-mãe. Então, você só vai comprar a placa-mãe quando você já tiver definido qual processador que você for usar. E aí a placa-mãe também vai definir qual memória que você vai usar. A memória é mais tranquilo, a memória tem mais variedade, a memória existe gerações, né? A DIMM, primeira, que eu vou chamar aqui de primeira geração, mas nem é. A DIMM, a DDR1, a DDR2, a DDR3 e a DDR4, ou seja, estamos na quinta geração aí de DDR. Só que memória demora mais, por exemplo, não faço ideia de quando eles vão lançar uma DDR5. Você não tem por que se preocupar com DDR5 agora, que eu nem sei se vai ser chamado DDR5. Pode ser que se inventem uma nova tecnologia diferente da tecnologia DDR. Eu vou explicar para vocês na aula de memória RAM o que significa a tecnologia DDR, tá? Antes da DDR e atualmente com a DDR. Vou explicar, mas não é a hora agora. Então é isso, pessoal. A placa-mãe, eu espero que vocês tenham conhecido bem. Usei essa placa. Existem outros barramentos que essa placa-mãe aqui não tem, mas essa aqui tem todos os barramentos principais que toda placa-mãe tem, tá? Eu vou mostrar alguns outros barramentos com mais calma depois, na sala de aula. Mas basicamente é isso aqui. Vocês têm alguma dúvida para tirar?
Curiosidade, você falou que vai colocar o processador, mas não vai colocar o cooler nesse primeiro momento. Aí, curiosidade, por que não nesse momento, né? Se é para melhorar o manuseio. E a outra pergunta que eu ia te Não, o fazer é o cooler, seguinte, é independente. eu falei que não ia, eu Oi? falei que não ia botar o cooler nesse momento, como assim? Não, tu falou, vou botar o processador, mas não vou botar o cooler. Eu falei isso? Falou. Tô tentando lembrar aqui, devo ter trocado. Não, porque o cooler vem com processador, por isso que eu tô... Pois é, falou desse, eu vou colocar o cooler, é o processador, não vou botar o cooler agora. Ah, no processo... Aí se é para Não, facilitar o manuseio... Tá, no processo... Isso, falei isso lá atrás, né? No processo Isso. no processo da montagem... Não, no processo da montagem, você coloca o processador aqui nesse soquete, mas pode colocar o cooler também, não sei por que eu falei isso não, tá? Agora... Porque primeiro, é óbvio que primeiro vai entrar o processador, vai encaixar o processador, depois você né, coloca depois você coloca o cooler por cima, até para proteger o processador. Não coloca o cooler sim. Placa-mãe, processador, cooler e memória RAM. Essas três coisas você monta fora do gabinete. Quando você for botar a placa-mãe no gabinete, ela já vai com tudo encaixadinho nela. Menos, porque facilita. Menos os barramentos de expansão aqui embaixo e fonte, obviamente. Você já coloca a placa-mãe com processador, cooler, memória. Qual era a outra curiosidade que você tinha? A outra curiosidade, você falou da porta PCI a 0 ou 1, né? Dependendo da nomenclatura que der. No caso, a primeira, a 0 ou a 1, que vier especificada na placa-mãe, você vai conectar o que é nela? O teu HD tem alguma facilidade de troca de informação? Sim, otimização dos trabalhos. Troca de informação pode ser, não é garantido, mas vou te dar um exemplo. Digamos que você instale o Windows na porta SATA 3. Na porta SATA 3. Se algum dia você desconectar esse HD e não lembrar onde que estava conectado, você pode ter um problema de inicialização. Pior. Você sabe aonde que você colocou o cabo, só que você botou mais um HD. Aí esse HD se tornou o primeiro, o anterior. Isso pode interferir na inicialização do Windows. Outra coisa ruim, você colocou o HD na porta SATA 3 e o sistema tornou ele como porta SATA primária. A bateria da sua placa-mãe, essa bateria aqui, ó, a bateria da placa-mãe acaba, e aí a placa-mãe reseta para padrão de fábrica. O Windows não entra mais. Eu não sei se hoje em dia isso acontece, não sei. Mas por via das dúvidas, sempre coloca o HD que você for instalar o Windows na primeira porta SATA. Que aí você elimina qualquer dor de cabeça que você possa vir a ter daqui a 1 ano, 2. Entendi. No caso, botar o cartão SSD e um HD para fazer essa partição, onde for instalar o operacional, vão botar no SSD, ele vai na porta 1 e o HD, que é o secundário, ficaria na porta 2. Quem monta, mantém esse padrão. Exatamente. Fica organizado também. Fica melhor organizado. Imagina que você resolva colocar 3 HDs aqui. Um SSD mais 2 HDs. Se você colocar por importância na ordem de porta certa, você nunca mais vai se perder trocando de porta, entendeu? Entendi. E aí uma outra curiosidade, você mostrou o PCI Express que você pode aumentar o número de porta USB, beleza, show. E tem esses conectores para você botar a porta USB frontal do gabinete. Sim. A pergunta que eu te faço, você compra essas portas separadas e instala no teu gabinete ou você já compra o gabinete com ela e é só fazer a conexão? Os dois. Você pode comprar separado, você pode comprar um gabinete que já te dê suporte e você pode comprar essas portas separadamente. Vou dar um exemplo para você aqui. Olha só. Se o seu gabinete não tem, você compra aqui, ó, espelho USB 3.0. Se o seu gabinete é velho e não tem USB 3.0 na frente, você compra isso aqui, ó. Esse cabo aqui, esses dois cabos, esse grande, acho que de 20 pinos, e esse aqui
menor de 10 pinos vão respectivamente nesses dois barramentos aqui, ó. Seria um de dados e um de força, de energia, seria isso? Já tá tudo junto. Não, ali é energia e dados tudo junto. Tudo junto. Isso. Olha só. Vou ter que tirar o zoom. Aqui, ó. O USB 3.0, aquele de 20 pinos, conecta aqui. E o menor de 10 pinos conecta aqui ou aqui. Tanto faz. É o mesmo barramento os dois. E aí você vai ter no seu computador. Ah, não, minto, tá? Aquele cabo não é 2.0 não. Esse cabo aqui, ele é o 3.0. Esse aqui menorzinho, peraí, deixa eu ter uma foto melhor. Esse aqui, ó. Esse é o USB 3.0. Esse aqui é o áudio, tá até escrito áudio nele, ó. HD áudio. O HD áudio, ele entra aqui, ó. Droga, esse zoom tá me atrapalhando. O HD áudio, ele entra aqui, ó. Aqui. Nesse grupo de pinos aqui, ó. Aonde tem esses pininhos branquinhos aqui, ó. Por quê? Porque essa porta, esse espelho, além de porta USB, ele vem com áudio e conector de headphone na frente, ó. Aqui, ó, microfone e fone de ouvido, ó. Tá vendo? Aí talvez esse aqui não seja ideal. Se você ser o fone de ouvido tudo num pino só, não vai funcionar nesse aqui. Então, de repente, você pode até encontrar um melhor, quer ver? Vamos ver se aqui na... Eu escrevi como espelho, né? Mas parece que com o nome painel, vamos ver. Painel USB 3.0 frontal aqui. Aqui. Só que esse daqui é só placa-mãe, não dá suporte para 4 não, dá suporte só para 2. Ó, aqui são 2 cabos. Aqui são 2 cabos. Lá na sua placa-mãe só vai dar para colocar um. Mas aquela que está lá na PCI, tranquilo, né? Aquela com 4 portas. Não, lá né? é tranquilo. Lá é tranquilo. Essa aqui é a mais comum, essa com áudio, fone e microfone na frente. Pessoal, eu tenho que fechar que eu tenho que dar aula para outra turma que tá me esperando.